Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio da Sociedade Secreta das Não Herdeiras. Gente, que dificuldade que foi decidir começar esse podcast, mas eu tava com muito medo de que não fluísse, de que não ficasse legal, de que não acontecesse, sabe? Então, assim, como é que vai funcionar esse podcast? Eu vou trazer tópicos e vou falar sobre eles com vocês, com coisas que eu penso, e não necessariamente são coisas relacionadas com conteúdo, mas todos são relacionados com o empreendedorismo feminino, principalmente não sendo uma herdeira, ou seja, estar começando do absoluto zero, certo? E esse vai ser o nosso cenário. Eu gostei. Aqui tem a Olivia, que é tudo pra mim, que é a minha sobrinha. Tem essa lâmpadazinha, tem essa almofadinha de leão, tem esse mantinho. Eu acho que tá super confortável pra gente conversar um pouco aqui no nosso podcast. Então, vamos começar. Como eu usei o meu TDAH ao meu favor nos últimos 5 meses? Gente, eu tô com o meu computador aqui pra eu dar uma consultada no que eu separei pra eu não me perder. Mas, pra quem não sabe, né, pra quem chegou agora no perfil, qualquer coisa assim, eu tenho um diagnóstico de TDAH e o TDAH ele me acompanha, né, desde que eu nasci. E isso faz com que eu tenha várias dificuldades, principalmente tolerâncias sociais, ou seja, eu tenho um certo nível de ansiedade de testar coisas novas, de viajar, de sair de casa. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de coisas novas. Então você fala assim: ah, mano, quer ir no cinema assistir esse filme novo? Por quê? Se a gente pode assistir o mesmo filme de novo. Então eu tenho muita dificuldade, uma rigidez, né? De aceitar coisas novas, de aceitar inícios, de aceitar fins, de quebrar ciclos. Então, eu comecei a usar essas minhas dificuldades ao meu favor no último ano. Deixa eu recapitular o que aconteceu. Em dezembro de 2024, eu fui hackeada, ou seja, o meu perfil foi hackeado, eu levei um shadow ban, as pessoas ficaram postando negócio de Pix lá, e daí o Instagram me bloqueou. E tudo que eu tinha construído nos últimos 3 anos estava literalmente escorrendo pelas minhas mãozinhas. Então, as pessoas paravam de me seguir, as pessoas denunciavam o perfil. Eu entendo que elas estavam tentando ajudar, mas se você for hackeada, peça para as pessoas não denunciarem o seu perfil, porque vai dar muito ruim. E eu. E eu fiquei assim, gente, tão chateada. Porque era o meu trabalho, o meu Instagram ele é meu xodó. E eu entendo que o nosso negócio não tá naquilo ali. Só que até dezembro eu estava cega. Eu só dava bola pro Instagram. Eu não dava bola para as outras redes, eu não dava bola para marca pessoal, eu não tava dando bola pro que me trouxe até aqui, que não foi o meu Instagram. Foi a minha marca pessoal, foi a minha comunidade que me trouxe até aqui. E eu estava ignorando essa super habilidade minha. E eu comecei a reparar que não importa o número de seguidores que tu tem, não importa, real não importa. O que importa é o quanto a tua comunidade é engajada com você. Então você tem que se preocupar com o quanto de direct você recebe, com o quanto de conversa você tem, com o quanto de seguidoras fiéis você tem. E isso é muito mais importante que número de seguidores. É óbvio que o crescimento importa. Eu comemoro cada 1.000 seguidores que eu ganho, eu comemoro. Eu fico muito feliz com o crescimento. Quem é que não vai gostar de números? Mas eu comecei a reparar que isso fazia com que eu ficasse muito para trás do que alguns experts que já estavam lá na frente. Essas pessoas já sacaram o que funcionava. Foi quando eu entendi lá em dezembro que eu precisava de ajuda. Ou seja, eu não tinha como chegar no resultado que eu queria sozinha. E foi quando a Lana apareceu na minha vida, que é a minha coprodutora, que tá uma foto dela, a Lana. E tem a Isa, que é a nossa. Eu não sei o que a Isa é, gente. Ela é tudo. Pra mim, ela é tudo, porque ela resolve tudo. Mas a Isa e a Lana são a minha duplinha. E elas me ajudam com tudo relacionado aos infoprodutos, às estratégias de conteúdo, me ajudaram a montar esse podcast. E eu notei que se eu queria fazer coisas grandes, eu entendi que eu precisava de pessoas. Só que, como eu lembro que eu falei da minha rigidez, para confiar levou um tempo. Para deixar a Lana fazer a parte dela levou um tempo. Porque eu ficava com muito medo, né? Eu estava entregando metade do meu negócio para alguém, porque eu não estava dando conta. E os infoprodutos, logo que eu recuperei o perfil, as pessoas estavam tipo assim, nem lembravam que eu existia, o Shadowban tava
de novo. E eu notei que, pô, ali era um momento de eu ter uma coprodução pra me ajudar a levantar isso aqui, porque eu vou precisar de ajuda. Eu não tenho como fazer isso sozinha. Beleza. Quando em janeiro eu comecei a voltar a produzir conteúdo, eu postava 2 a 3 vezes por dia em janeiro, porque eu tava tentando recuperar meu Shadowban. Uma amiga minha veio pra mim com uma proposta de ir pra São Paulo pra ser fotógrafo num evento, uma coisa bem aleatória. E eu fui só pra poder fazer stories em São Paulo, ter um ambiente diferente e super funcionou. Mas lá em São Paulo, eu tinha lançado uma masterclass de narrativas. E ali foi quando o meu negócio voltou a girar. Gente, eu abri o treinamento de narrativas, eu vou admitir pra vocês que não teve vendas. Não teve vendas em janeiro dos treinamentos de narrativas. E, e eu fiquei assim, puta merda, sabe? Tudo que eu construí, gente, eu vendi muito. Teve um lançamento que eu fiz 40 mil, 50 mil. E ali eu não vendi nenhuma em janeiro. E eu fiquei completamente o que que eu fiz, o que que eu perdi. E daí foi quando eu comecei a me ligar de que se eu continuasse só focando no Instagram, eu não ia chegar aos lugares grandes que eu queria chegar. Lembra que eu falei pra vocês, os lugares grandes que eu queria chegar? Eu não ia conseguir chegar só no Instagram. E daí eu comecei a postar no YouTube, comecei a postar no TikTok, comecei a ter newsletter, e agora a gente tem um podcast aqui, o primeiro episódio. E, gente, as coisas começaram a caminhar. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Eu notei que eu precisava focar em uma coisa só. E eu precisava entender que a minha marca pessoal estava gritando pela minha ajuda. Porque só o meu perfil no Instagram não estava sendo suficiente para as pessoas comprarem de mim. E foi aí que eu comecei a usar o TDAH ao meu favor. O que acontece, gente? Eu parei de enxergar como um problema. Quando tu recebe o diagnóstico de TDAH, você fica muito tipo, meu Deus, era isso, o tempo inteiro era isso. Mas não é bem assim. Você precisa enxergar que muitas das vezes, se a sua rotina tá toda bagunçada, sua vida tá completamente bagunçada, e você pegar e falar, mas é o TDAH? Não, isso é você, minha querida. Você está deturpando o seu TDAH. Você está acabando com ele. Então, a primeira coisa que eu fiz, gente, foi entender que quem eu queria ser precisava de mudanças. E daí eu comecei a ir na academia, eu comecei a comer melhor, eu comecei a arrumar minhas coisas, eu comecei a interagir muito com as pessoas. Eu tinha uma mania que era de não comentar nas publicações das outras pessoas. Eu comecei a publicar muito, comecei a engajar, comecei a mostrar, ei, tô aqui, ei, ei, ei. Dei muita aula em outras comunidades, pensava o que a minha comunidade podia ter de diferente. E eu notei que eu entrei num modo caverna adaptado. Ou seja, eu estava plenamente focada em construir o que eu queria. E ali por janeiro e fevereiro, eu e a Lana, era só eu e a Lana, a gente só fez teste. Teste de infoproduto, teste do que dava pra gente fazer, teste, 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 teste. E a gente lançou em março os funcionários de bolso, que são os meus robôs de conteúdo. E ali, gente, as coisas começaram a caminhar. E era um produto de R$ 47. Então, pensa que um produto de R$ 47, para ele fazer um negócio caminhar, ele vendeu muito. Hoje, o funcionário de bolsa tem mais de 400. Ele tem quase 500 alunos. Então, assim, é um produto bizarro de bom. E depois, a gente pegou e fez o desafio 2 vezes mais conteúdo. O desafio 2 vezes mais conteúdo ele foi criado em março, porque como em janeiro e fevereiro eu estava publicando 2 vezes por dia, as pessoas elas não estavam nem aí se eu estava tendo um super mega engajamento, elas só queriam saber como que eu conseguia manter essa constância, como é que eu conseguia aparecer tanto para elas. Mal sabia elas que eu estava com o Shadowban aqui, né? Mas isso fez com que eu conseguisse construir ali um engajamento com as pessoas. Então elas começaram a curtir muitos posts, eu aparecia muito para elas e o Instagram foi me tirando do Shadowban. Então ele começou a entregar mais meus posts, colocou eu no explorar de novo e assim por diante. E daí ali em março eu lancei o desafio, a gente fez um recorde de vendas, era R$29,90. E depois disso, gente, depois desses 2 meses
comendo o pão que o diabo amassou, as coisas começaram a caminhar. E o que eu notei? O que eu mudei em mim para eu usar, para eu conseguir dar essa volta? Primeira coisa, gente, foi entender que eu não podia estar em um lugar só. Eu não posso, eu não tenho esse privilégio. Porque se tornou um privilégio não precisar criar conteúdo. Se tu tem nome de família, se tu tem muitos contatos e tudo mais. Gente, eu não tenho nada disso. Eu tenho esse microfone que eu comprei na Shopee e a minha vontade de falar. Então, eu fui atrás. E eu comecei, então, a postar no YouTube, no Threads, no TikTok, no Instagram, tudo. E ali as coisas começaram a caminhar. Então, eu comecei a construir uma comunidade aqui no YouTube, comecei a construir uma comunidade no TikTok e assim por diante. Como que eu fiz isso? Como para tudo no TDAH tu tem que ter sistemas, ou seja, eu sei que se eu deixar as minhas chaves aqui em cima do meu rack, eu vou perder elas. Mas se eu deixar elas ali na entrada, eu sempre vou achar. Então eu chego, tiro a chave e coloco no negócio. Todos os dias. Porque se eu trocar isso, eu não vou lembrar onde estavam as minhas chaves. Começando a criar esse sistema funcionou para mim. Então, o que eu sempre faço? Todo dia de manhã, quando eu acordo e eu me jogo no sofá para tomar meu café, ao invés de eu ficar scrollando o TikTok, eu escrevo o meu primeiro post do dia. Ai, mano, mas tu mal acordou. Para mim, funciona. Tô falando para você fazer igual, tô pensando para você hackear a tua rotina. O que funciona para você, tá? Então, eu comecei a usar como um motorzinho e não a enxergar o TDAH como um problema, e sim um motor para onde eu queria chegar. Toda a minha impulsividade, toda a parte que todo mundo sempre falou para mim que era ruim, eu comecei a usar ao meu favor. Então, a minha impulsividade eu comecei a usar para colocar ideias para as minhas alunas. A minha criatividade eu comecei a usar para criar ganchos diferentes, para fazer coisas diferentes, para criar nomes diferentes e coisas desse tipo. E assim eu comecei a entender que meu TDAH ele não era só distração, ele também era habilidades para mim. E aceitar isso é muito bom. Então ali eu comecei a entender que se eu precisava criar conteúdo todo dia para crescer, as outras não herdeiras também precisavam. E ali começou o termo não herdeira a pegar força. Outra coisa, gente, coisas que eu passei a fazer que realmente funcionaram para mim. Eu até coloquei aqui em bullet points. Criação de conteúdos de manhã. Eu sempre crio os meus conteúdos de manhã e eu faço um planejamento mensal grande, ou seja, eu coloco tópicos, chaves que eu quero falar naquele mês, produtos que eu quero dar foco e depois, durante todo domingo, eu organizo quais vai ser o cronograma da semana. Então, na segunda vai sair um post disso, na terça disso, quarta naquilo, quinta naquilo. Mas eu não consigo organizar um cronograma mensal gigante de uma vez só. Isso jamais. Eu vou te odiar se tu fizer isso comigo. Então eu consigo fazer dessa forma. Outra coisa também é eu tenho a minha biblioteca de conteúdos, que hoje ela tá até dentro do desafio, que eu acesso em dias de pane. Então, assim, deu pane no sistema, alguém me desconfigurou. Não, dá pane no sistema, eu entro nessa biblioteca e pego um dos formatos que tá lá e adapto para mim. Então, sempre funcionou. Outra coisa, gente, rituais de início. Então, isso tá até nesse livro aí, eu já vou botar uma foto dele, que se chama Micro Hábitos, que é muito bom, um dos melhores livros que eu já li sobre isso, que tu vai começar sempre igual a criar um conteúdo. Então eu sempre começo igual. Eu venho aqui pro sofá, tomo meu café e escrevo um conteúdo. Sem chat GPT, eu escrevo ele e depois eu vou pro chat GPT, mas eu escrevo o que eu estava pensando, o que eu acordei com ideia e vou arrumando. Então isso faz com que meu cérebro comece a entrar no modo ação. Acordamos, vamos fazer isso, entendeu? Outra coisa, gente, eliminei metas rígidas. Eu parei de colocar metas rígidas de faturamento que eu não ia alcançar naquele mês. Então, às vezes eu colocava, tipo assim, eu quero muito chegar aos 80 mil reais com uma agência de social media. Só que qualquer pessoa que já foi social media sabe que isso leva muito tempo. E para o que eu queria, ser social media não fazia sentido. Porque eu não queria uma super equipe, eu não queria pessoas na minha volta, eu não queria ter funcionários, eu não queria nada disso. Eu queria criar. Então não ia funcionar. E eu não queria alguém que não seguisse o que eu falei. Então não tinha como ter uma agência social media. Não é pra mim. E tá tudo bem. Mas quando no momento que eu aceitei isso e demiti os meus clientes, que foi lá em março, a minha vida, gente, mudou. Abril e maio foram os meus melhores meses. Porque eu fiquei 100% centrada
no meu negócio. E eu comecei a ter outras fontes de renda. Então, outra coisa que eu também comecei a usar, o meu TDAH ao meu favor, foi a minha habilidade de me adaptar ao ambiente. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tenho uma rigidez, eu me adapto fácil. Então, eu comecei a fazer UGC, eu comecei a fazer publi, eu comecei a fazer. Eu tenho uma cliente de social media que é a minha irmã, mas é porque ela não me permite demitir ela não deixa. Quem tem uma mais velha sabe como é que é. Então, eu tenho ela, eu tenho mais um negócio de mentoria, eu tenho um negócio de consultoria. Então, assim, eu fui fazendo várias coisinhas ao redor do meu nome para eu vender várias coisas diferentes e não precisar mais ter aquela meta absurda de 80 mil, ficar, eu posso dizer, ficar uma coisa forte, assim, na minha cabeça, sabe? Ficar uma coisa pesada. Então, hoje eu prefiro muito mais ganhar 40 mil. Não tô falando que eu ganho isso, né? Eu não gosto de falar valor de quanto eu ganho. Mas não adianta nada tu ganhar 80 mil e tu ser uma burnoutada que não vive. Tu prefere muito mais ganhar 30 mil e ter uma vidinha boa. Não concorda? É muito melhor. Mas, cada um, cada um. Daí, outra coisa também que eu fiz foi o uso da IA para tirar ideias da cabeça rápido antes que eu me sabote com perfeccionismo. Eu notei que eu sempre falo assim, gente, eu nunca fui perfeccionista. Eu nunca fui. Eu falo isso muitas vezes para as alunas, só que na real eu descobri que eu sou. Só que eu não sou perfeccionista com conteúdo. Eu sou perfeccionista com aulas dos meus cursos. E eu tenho uma mania de procrastinar algumas aulas em específico, porque eu fico muito nervosa de gravar elas. E quando eu comecei a aceitar que elas precisam ser gravadas, que as pessoas não vão me odiar, que as pessoas não vão me achar uma farsa e não sei o que, comecei a tirar esses pensamentos intrusivos da minha cabeça, tudo começou a fluir de novo. Então eu tinha muito esses pensamentos de que, é que eu sou perfeccionismo. Não, tu tá se sabotando porque você tem essas raízes de pensamento em você, de que você é isso, de que você é aquilo, de que você é o não sei o que. E tendo isso em mente, você consegue vencer essas pequenas rigidezes. Se a palavra existe, essas pequenas rigidezes, essas rigidezes da sua cabeça. Então, tipo assim, por que eu não quero fazer essa tarefa? Eu não quero fazer essa tarefa porque eu não quero que ela fique ruim. Por que ela vai ficar ruim? Porque eu não me preparei. Então, que tal a gente se preparar? Sabe? E começar a fazer isso. Porque às vezes eu notava que eu procrastinava algo porque eu não tinha me preparado para isso. Então, às vezes eu procrastinava uma reunião porque eu não tinha me preparado para ela. Mas quando eu comecei a me preparar para as reuniões, ou seja, anotar o que a gente vai conversar, preparar uma apresentaçãozinha, fazer um negócio bonitinho, eu parei de procrastinar reuniões, eu parei de adiar elas para sempre. E isso foi muito importante para mim. Outra coisa, gente, eu transformei o meu hiperfoco em uma arma. Ou seja, muitas pessoas têm dificuldade de falar sobre um assunto por muito tempo. Elas enjoam fácil. Mas não eu. Não a TDAH aqui. A TDAH aqui sabe falar sobre lobos até amanhã. Até amanhã eu consigo falar sobre lobos, o quanto são animais incríveis e não sei o que, porque eu sou apaixonada por eles desde criança. Mas eu comecei a usar o meu hiperfoco a meu favor. Então, eu consigo falar sobre a criação de conteúdo o dia inteiro. Eu consigo falar sobre marca pessoal o dia inteiro. E eu consigo falar sobre inteligência artificial o dia inteiro. E esses são os 3 pilares do meu perfil. Então, eu comecei a usar essa minha habilidade de falar sobre algo por muito tempo ao meu favor. Então, eu comecei a estudar sobre criação de conteúdo, sobre marca pessoal. E eu comecei a fazer a mesma coisa quando eu tenho um hiperfoco. Por exemplo, por meses, ano passado, eu tive hiperfoco nos cangaceiros. E eu estudei meses sobre eles, vi documentário, vi filme, vi novela, vi tudo sobre os cangaceiros. Eu estava muito, sei lá, o que me deu na cabeça, mas eu estava muito viciada em saber tudo sobre os cangaceiros. E as curiosidades, e não sei o que, papapá. E daí, eu posso fazer a mesma coisa com criação de conteúdo. E daí, eu só passei a olhar vídeo no YouTube sobre isso, documentário sobre isso. Nossa, gente, muita coisa. Ler livros sobre isso, falar sobre isso. Eu só sabia falar sobre isso nos últimos meses, só sei falar sobre isso nos últimos meses. E eu vou continuar nesse processo até eu estar rica. Até eu estar rica, eu vou ser hiper focada nisso aqui. Por quê? Porque eu preciso fazer isso. Porque senão, se eu me distrair, se eu entrar num hiperfoco novo, já era para isso aqui. E esse é o erro dos TDAH, eles desistem do assunto porque ficou chato, e eu super entendo. Só que se esse assunto tá te dando dinheiro, fica nele, não muda de ideia, não fica mudando. Fala só sobre isso por muito tempo. E é isso que eu vou fazer, e é isso que vocês vão ver que vai me deixar rica, tá? Outra coisa, gente, é os dias ruins. Ou seja, essa semana está sendo uma dessas semanas. Eu venho treinando direitinho.
E daí esfriou. Daí hoje abriu um sol, eu já tô doida pra ir pra academia, porque abriu um sol, tá lindo. Mas esses últimos 2 dias eu me coloquei num coitadismo sem fim. E eu notei que é os dias ruins do TDAH, que você sabe, a gente produz, e a gente tem o dia ruim que a gente não consegue levantar da cama, as coisas não têm graça, eu não quero fazer nada, eu vou demitir todo mundo, eu odeio tudo e todos. Esses são os dias ruins do TDAH, eu chamo de mini episódios, porque são mini episódios quase depressivos que eu tenho, onde eu não quero fazer nada, eu não quero falar com ninguém, e é quando a minha bateria acabou. E daí eu fico longe. Eu não apareço nos stories, eu não falo muito, eu não respondo mensagem, eu não quero conversar com ninguém, eu não quero fazer. E você fala, ai, mano, mas tu não é herdeiro de fazer isso. Pois é, mas eu sou dono do meu próprio negócio. Então, se eu não quiser marcar reunião nos meus dias depressivos, eu não marco. Você não vai me ver neles. E fazer isso é esplêndido, gente. É muito bom fazer isso por mim mesma. Então, assim, aceitar que os dias ruins vêm, mas você tem que entender que eles acabam. Os dias ruins precisam acabar. Ou seja, eu sempre coloco um prazo pra mim. Beleza, tu tá chateada, tu tá com a bateria social baixa, hoje tu vai descansar mesmo. Tu não vai falar com ninguém, tu não vai fazer nada, mas amanhã tu vai te levantar, tu vai te arrumar e tu vai fazer as coisas que precisam ser feitas. Porque se dar um dia pra odiar tudo e todos é tudo certo, mas entender que eles acabam. Você precisa continuar, que você precisa fazer coisas que você não gosta. E é isso, gente. Tem muitas coisas que eu faço que eu não gosto, mas eu preciso fazer essas coisas pro meu negócio crescer. Outra coisa, gente, é, como eu posso dizer, testar e validar mais rápido. Então, hoje eu consigo olhar para uma ideia e consigo entender que, pô, isso aqui não é pra mim. Eu sei que eu não vou conseguir sustentar isso por muito tempo. Por exemplo, a gente tava querendo muito vender a mentoria com sessão estratégica. Até que eu falei pras gurias, isso aqui não vai dar certo. Elas, ai, por quê? Porque eu não vou fazer essas reuniões, eu tenho certeza. Primeira semana eu vou fazer, na segunda semana eu também vou, na terceira eu já não vou levantar da cama. Porque eu não aguento reuniões, eu não consigo, eu preciso fazer pouquíssimas reuniões por mês. Porque quem já fez reunião comigo sabe que eu falo muito, eu entrego muito, só que, gente, eu fico tão exausta depois. Exausta, exausta, acabada. Eu não sei porque eu fico assim, mas eu não tenho uma bateria muito boa para reuniões. Então eu falei, se eu fosse fazer sessão estratégica com todo mundo que entra na minha mentoria, eu ia tomar, entendeu? Por quê? Porque eu não ia sustentar isso. As pessoas iam ficar bravas comigo e eu não ia conseguir fazer. Então, você entender as suas habilidades e as habilidades que você não tem e ter pessoas que complementam ela é maravilhoso. Porque, por exemplo, agora a gente tá atrás de uma closer, uma vendedora muito boa para os nossos produtos. E daí a gente começou a fazer esse movimento. Então, a gente notou que um dos problemas que a gente vai ter futuramente é precisar de uma vendedora. Por quê? Porque eu não vou fazer essas reuniões, eu não consigo fazer essas reuniões. Então eu vou me guardar para as minhas mentoradas, para as pessoas que compram as minhas consultorias, eu vou fazer essas reuniões com elas, mas com os outros eu não consigo fazer. Eu não consigo e tá tudo bem. Então começar a aceitar essas coisas é muito importante. Ou seja, gente, o TDAH, ele nunca foi o que me atrasou. O que me atrasou sempre foi tentar funcionar como todo mundo e começar a fazer esses movimentos de micro hábitos e mudar os meus pensamentos sobre como eu precisava enxergar o meu negócio e eu precisava enxergar ele como sistemas para eu ser melhor, começou a mudar tudo por aqui. E eu acho que provavelmente alguma coisa que eu trouxe aqui vai ser útil para você. Você vai conseguir aplicar na sua vida, que é principalmente criar sistemas bobinhos para tudo que você fizer. Quando eu acordar, eu vou fazer isso. Depois que eu treinar na academia, eu vou fazer isso. E ter esses pensamentos vai te ajudar muito a mudar as coisas por aí, mas principalmente hiperfoque em um assunto e fale sobre ele diariamente no seu perfil. Isso vai fazer com que você mude tudo. Perfeito? Eu te vejo no próximo episódio da Sociedade das Jovens. Gente, eu te vejo no próximo episódio da Sociedade Secreta das Não Herdeiras. O episódio sai toda semana nas quintas-feiras, tanto aqui no Spotify quanto no YouTube. Eu te vejo por lá. Tchau, tchau!